Fala galerinha enfarinada do Viver de Pizza, muito bem-vindos a mais uma live aqui pela Semana da Pizza. Nós estamos fazendo uma série de lives, hoje uma live bacaníssima. Ontem nós falamos com o Pedro e até sexta-feira nós temos várias lives que vão ajudar você a fazer a tua melhor massa de pizza com as melhores técnicas de fermentação e maturação italianas. E a gente não podia deixar de falar com ele, Frederico Tomé, que daqui a pouquinho vai estar com a gente conversando aqui sobre produção em larga escala. Obrigado, pessoal, que já está entrando. Vamos ali no aviãozinho compartilhando essa live. Soca o dedo no like aqui, porque ajuda a fortalecer o nosso trabalho aqui pelo Viver de Pizza. E vamos junto, pessoal, vamos junto. Hoje vocês vão participar igual. Quero que tenha participação tanto quanto ontem. O pessoal ontem participou pra caramba, fez perguntas, teve junto comigo e com o Pedro Pernambuco. Foi bacana demais. Se você quiser conferir a live de ontem com o Pedro Pernambuco, você vai ali no nosso feed e a gente já disponibilizou a live de ontem, bacaníssimo, falando sobre ingredientes para você se diferenciar na hora de você fazer o teu topping, fazer a tua parada. Não tô com uma conexão tão boa, tá complicado, mas vamos tentar conversar com o Frederico. Obrigado, Regina, Pietro, o pessoal que vem participando aí conosco de todos os dias. Lembrando que você participar da aula grátis que a gente disponibilizou hoje. A primeira aula grátis chegando a fermentação e a maturação. Vamos ver se melhorou a conexão. Pessoal, pode escrever, por favor, se vocês estão ouvindo bem, se a conexão tá legal, porque aí a gente segue aqui, vamos conversar com o Frederico. Não tô com o fone, não vou conseguir arrumar o fone, infelizmente, mas tudo bem, vamos que vamos. Vamos tentar falar com ele. Agora deve estar legal, né? Agora tá legal? Isso aí. Bota aqui pra mim. O Jefferson escreveu que tá legal. Bora, gente, vamos lá. Vamos conversar com o Frederico pra gente poder ver um pouco mais sobre a história dele. Bacaníssima a história do Frederico. Fala, Frederico. Léder, tudo bem? Tudo bom, garoto? Tudo bom, cara? Só mudar aqui que eu tô te ouvindo sem o fone. Aham. Eu também tô sem o fone, mas tudo Você bem. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá legal. Não, tranquilo. Então, toca adiante. Que vamos então. Frederico, primeiro de tudo, cara, eu gostaria de saber, porque eu vi várias coisas assim, ouvi muito sobre você. Eu sei que você é um cara batalhador pra caramba, tá no ramo da pizza, eu posso dizer em larga escala, porque é uma produção que é em larga escala, no sentido muito maior do que uma pizzeria, uma pizzeria que faz delivery ou que está ali na esquina do bairro. E a dúvida maior é como é que isso se tornou possível? Me conta um pouco a tua história e muito bem-vindo ao Viver de Pizza. Bom, eu tenho que agradecer o convite. Eu acho que é sempre bom a gente estar trocando informação, simplesmente porque você tem a possibilidade de estar passando para as pessoas conhecer um pouco da nossa história, né? Saber um pouco o que a gente faz de verdade. Uhum. Eu acho que, assim, fazer em longa escala é sempre um desafio. Eu sempre falo em minhas consultorias, o difícil não é crescer, o difícil é se manter. O difícil não é você ser artesanal, o difícil é você se transformar no industrial. Porque Isso. você vem com ideias do artesanal que você não pode perder para o industrial, mas você não tem espaço no industrial para você perpetuar aquilo ali. Bravo. Então, começa de você fazer um bom plano de trabalho. Esse é o primordial. Se você quer, por exemplo, pegar uma linha para fazer pizza, pinça, esfirra, qualquer produto, você tem que ter assim um ponto de referência que você, quero chegar nessa produção. Uhum. Ok, cheguei nessa produção, vou aumentar? Vamos projetar. Não tem esse negócio, eu acho que eu vou produzir. Por quê? Quando as pessoas produzem na casa, elas não estão se preocupando com a quantidade. Então, por exemplo, se der 10, um exemplo, se der 10 ou der 12, tanto faz, é 20% que deu a mais e ela está tranquila. A indústria, isso já é um negócio assim, 20% em 1.000 são 200. Com certeza, cara. Então,
A gente já está começando a falar de números que você tem que ter esse cuidado. Quais Esse é são, o primeiro ponto. quais são os produtos que você trabalha hoje ali? Hoje a minha empresa, né, eu tenho duas empresas. Uma é a padaria, que é uma padaria interiorana mesmo, uma cidade pequena, 22 mil habitantes, 23 mil habitantes, e assim, o básico, eu falo que é o meu laboratório. A gente produz pães diversos, e eu tenho a outra empresa, que é a Italian Baker, que é uma indústria voltada para o segmento de massas, de pinça, focaccia, e a gente está entrando na panificação também, na parte de panificação artesanal, de pães congelados. Olha que massa, cara. O que é o desafio? O desafio é você fazer uma, duas, três, é uma coisa. Agora, quando você começa a fazer 1.000, 2.000, 3.000 por dia, você tem que ter a mesma excelência daquelas três que você fez no passado Uhum. para as 3.000. É. E o nível de erro, quando a gente fala em produção manual, que é o nosso caso, você não tem uma máquina para abrir sua pizza telha. Uhum. Você abre manualmente, correto? Normalmente, sim. Então, é o mesmo caso nosso. Inclusive, na caixa nossa está escrito Lavorato a mano. Por quê? Todas as pinças são artesanais. Uhum. E aí você tem que ter um quadro de funcionário coerente, você tem que ter uma tipologia, sabe, fixa para aquilo, para não sair uma menor, outra maior, uma menos pinçada, outra mais pinçada, e essas coisas assim. Olha só, cara, eu também tenho essa mesma ideia, assim, quando você passa para uma quantidade maior, você tem uma dificuldade enorme de manter o descarte equilibrado, e eu não sei qual é o descarte que vocês levam em consideração aí, mas eu tenho 3 a 4% como uma margem de segurança, assim, passando disso aí eu preciso me preocupar e ir atrás, porque tanto se tratando de pão de hambúrguer, que a gente faz à mão, como a pizza, existe um descarte, não tem como você dizer assim, não, todas são imperfeitas e são perfeitas e fechou, né? Como é que é para você aí esse descarte? Olha, eu posso dizer para você, eu sou muito fidedigno ao processo. Uhum. Então, se uma amassada pesa 100 quilos e a minha massa eu corto com 300 gramas, ela tem que dividir isso daí. E a amassada ela tem que pesar 100 quilos. Ela não pode pesar 101 quilos. E veja Porque só. se ela pesar 101 quilos, foi aquela água que o padeiro achou que poderia colocar mais. Só que na brincadeira é 1% da modificação da receita. Então, processo, eu falo que em pesos de massa, a minha margem é zero. Sim. Em pesos de massa, a minha margem é zero. Vamos falar em corte, porque Uhum. eu vou dividindo o processo. Em corte. Em corte, eu aceito até 2%. Por que 2%? Porque vamos falar que uma peça vai pesar 500 gramas, eu posso ter uma margem aí de 510, 520 gramas, para mais ou para menos, tudo bem, eu estou aceitando o processo. Uhum. No peso, no corte. Dificilmente você vai ter uma máquina no mercado que seja justa. 500 gramas sem erro. Impossível. Até Existe. na mão você acaba tendo essa variância, porque se você joga um pouco de farinha em cima da balança, se você dá uma bobeira, de uma pouquinha coisa que você acha que você tirou a mais. Então, depois da massa pronta, eu aceito até 2%. Legal. Então, veja bem que eu dividi esse processo na produção. Se essa massa cair na mesa e a receita está pedindo 100, ela tem que cair 100 na mesa. Que legal, cara. Ah, Frederico, mas eu coloquei gelo, eu coloquei outras coisas na massa. Independente. Se é água pesa a mesma coisa do gelo. Você tem que pesar água e gelo, é a mesma coisa. Não são produtos diferentes. É o peso. Por isso que eu não calculo tantos litros de água. Quando me perguntam, quantos litros de água você coloca na receita? Não, eu falo quantos quilos de água eu coloco na receita. Quantos quilos? Tudo por quilo, né? Eu também. Isso, Bem por legal. quilo. Entendeu? E, Então, esse é o primeiro ponto. uhum. É óbvio que tem uma variância entre temperaturas,
principalmente o Brasil. O Brasil, você sabe disso, a gente está falando de sul, a gente trabalha com uma carga de fermento, no Nordeste, no Norte, a gente trabalha com uma carga bem menos. Então, se nós trabalhamos com 1% no sul, nós trabalharíamos com 0,4 no Nordeste. Um exemplo assim. Nessa brincadeira, nós temos 0,6 de diferença. Se nós falamos de uma massa de 6 quilos, são 600 gramas. É tanta Então, diferença. você viu como o negócio é bem complexo para você ter esse negócio na indústria? E É a processo, tudo é processo. Que nem você falou da água, né? A água é uma coisa, cara, que você. Hoje eu acredito que a temperatura, ela tá assim, ó, tão importante quanto a tipologia de farinha que você usa na escala da importância de se cuidar, porque tem muito pizzaiolo que faz a pizza nos olhos e bota as quantidades conforme vai, testa na mão e corta as bolinhas na mão. Depois você faz uma pizza, às vezes, com 30, 40 gramas de diferença para o cliente. Lá no final da cocção vai continuar essa diferença, você está dando mais massa para o cliente e o cliente comeu ontem uma pizza leve, alveolada, boa. Aí no outro dia ela já vai comer mais pizza, ela já vai se sentir mais pesada, já vai falar, Eu falo assim, até para você fazer um café tem que ter processo. é isso aí, cara. Porque você tem que ter a temperatura da água certa, a quantidade de pó, a quantidade de água, o tempo que você vai passar o café, porque o tempo de extração do café também influencia. E você não gosta de tomar um café todo dia? Então você tem que fazer um processo. Então tudo é um processo. Então uma ficha técnica bem feita, ela não é só feita em cima de insumos. Ela é feita em cima do processo fabril. Olha que Esse é legal. o ponto. Então todo mundo que está querendo hoje, e eu recomendo, que é o mercado do futuro, nós já tivemos essa experiência principalmente na Bélgica. A Bélgica na Europa, ela foi uma das precursoras. E todo mundo acha que foi a Alemanha, mas pelo contrário, foi a Bélgica. E Uhum. foi uma das precursoras na produção de pães em larga escala industrial, pães artesanais. E ela, o que ela nos mostrou? Ela nos mostrou que era possível você ter pequenas boulangeries sem forno, sem padeiro, sem profissional especializado, e ela tendo fora da cidade, num ambiente completamente tranquilo para se trabalhar, com proteção, com acesso mais fácil, Uhum. produzindo aqueles pães e trazendo para as boulangeries. Ela replicando aquilo que você fazia numa padaria pequena. Olha só, cara. Os alemães, os alemães vieram e com os equipamentos melhoraram isso, mas os precursores disso daí foi a Bélgica. E a Olha, França, ela já vem, porque a França tem muito negócio da cultura, de você fazer no próprio ambiente, a pessoa vê fazendo isso daí, né? aquela coisa Então, ao mesmo, né? Bem. isso, coisa real. Não sou contra isso, só que eu vou falar uma coisa para você. No mundo que a gente vive hoje, na competitividade que a gente está hoje, se você não otimizar o tempo, você só tem outra saída. Ou você vende muito caro o teu produto, você joga um produto assim fora da margem que todo mundo está trabalhando, Aí tu teria que ter um ou você marketing vai fechar. forte. Porque não dá para você competir no mercado hoje produzindo diariamente. Então você tem que ter. Como que você consegue hoje, falando no processo, como que você consegue hoje produzir diariamente sem ter erros? Processo. Um processo. Fazendo tudo igual. Entendeu? Fazendo todo dia a mesma coisa, só Pesando que com tudo, medidas. né? Isso. E aí entra a importância da ficha técnica que eu falo, que é primordial. Você ter uma ficha técnica, e eu sempre brinco, quando eu vou fazer consultoria, tem um negócio engraçado. É difícil quando você chega às vezes, muitas vezes contratado pelo proprietário. Sim. O proprietário ou o funcionário que está na casa, ele vê você como um concorrente. É normal isso. Isso daí é normal. Ele vê você como se você vai tirar o emprego dele. Muito pelo contrário, eu vou ficar 3, 4 dias lá. Eu não vou ficar o resto da minha vida lá. E nem é minha pretensão. Só que eu chego, ele já tem aquela barreira. Eu tenho que quebrar essa barreira. Né? Uma baita barreira. Eu tenho que quebrar isso daí. Como que eu vou entender aquele profissional que está trabalhando? Eu chego e faço uma simples pergunta para ele. Quantos por cento você coloca de fermento? Essa pergunta vai me dar o espelho do profissional. Isso mesmo. Quando ele fala, hoje está menos, mas no começo, lá atrás, era bem mais. Quando ele falar, eu coloco meio pacote, cara, eu só faço assim, fudeu. Que pariu. A minha consultoria que eu achei que duraria 2 dias vai durar 5, porque eu tenho que ensinar porcentagem para ele.
Entendeu? Quando ele fala, eu coloco um pacote, quando tá quente eu coloco meio pacote, tipo, dizendo que ele é o dono da razão. Aí eu pego e falo para ele assim, mas nunca dá erro? Não, eu tô acostumado, isso daí para mim é normal. Aí eu faço uma simples brincadeira para ele. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos pegar um pacote de fermento? Vamos cortar 2 pacotes de fermento? Você corta e vamos pesar os 4 pedaços para ver se está dando certo? Isso, é show de bola. Cara, é infalível. Nunca dá certo. Dá 480, Eu pego dá 280, dá 250, que é 500 gramas. Não tem como você achar o meio, né? Aí tenho já começa. meio quilo, né? Os pacotinhos de meio quilo. Isso, meio quilo. Vem com meio quilo. Nunca vem. Hã? Nunca vem com meio quilo. Sempre vem com. Não, mas começa por aí. Aí você pega a segunda pergunta. Quanto de água você coloca na receita? Não pergunta porcentagem, coloca quanto de água. Se ele me fala em litros, eu fico um pouco menos preocupado, porque ele tem uma noção do que ele está fazendo. Se ele me fala, eu coloco um balde, porra, aí fodeu. Aí fudeu. Aí literalmente você está rascado. Mas quando ele fala, eu coloco 50%, cara, aí eu já falo assim, agora eu estou tranquilo, eu vou começar num outro patamar. Então, é muito importante você entender, as pessoas entenderem isso. Não existe margem para erro na indústria. Não A existe. cabecinha e a indústria é assim, o artesanal... O Udo falou que usa um punhado de sal. Ah, um punhado de sal, isso é mais perigoso ainda. Rafael, obrigado. Na indústria, você tem que ter uma sequência de produção. Na produção artesanal, você chega, você olha o teu balcão e fala, hoje eu vou produzir isso, hoje eu vou produzir aquilo, conforme a demanda que o seu cliente comprou. Na indústria não existe isso. Na indústria você tem que saber o que vai produzir daqui a 30 dias. Com Você certeza. tem que ter um fluxograma de produção. Então, tudo isso são coisas que as pessoas têm que pensar. E é assim, cara, nós estamos falando de pizza. Você trabalha hoje com pizza telha e hambúrguer, aí na Itália. Eu trabalho hoje com pinça, aqui no Brasil, com pães artesanais e com outros pães também. Cara, até quem produz brigadeiro, se vai fazer uma indústria, tem que ter esse processo. Qualquer produto. Qualquer produto. Tendo um shelf life maior, tendo um shelf life menor. Isso daí é independente. Eu cheguei para uma consultoria também alguns dias atrás e a pessoa, tipo, o proprietário, ele tem uma ideia, ele tem uma esquerda, tem uma ficha técnica. Aí ele te dá, você olha, beleza, vai debater com o cara que está lá na linha de frente e ele já fala, não, mas essa era uma farinha mais antiga, já não estamos mais usando essa, agora já estamos usando outro tipo de fermento. Daí... A culpa sempre é da farinha, né? Cara, é complicado, mano. A culpa é sempre da farinha, o fermento é que não funciona, deve estar errado o fermento. Aí é complicado mesmo, né? Porque você pega muita gente, assim, cabeça dura, que não aceita modificar o processo. E é ali que é o resultado, é isso que vai trazer resultado, né, Frederico? Eu falo que é o cuidado, Éder. O cuidado é primordial. Que nem, por exemplo, eu gosto... a competição, para mim, foi um desafio. E a competição, eu falo que é assim, é difícil você pôr a cara na competição, porque quando você coloca a sua cara, você expõe suas fraquezas. Conta mais. Participou do Mundial em Parma, né? Ano passado, justo? Sim, no Mundial que teve agora em 2022. E tô indo agora, dia 25, para Las Vegas. Cara, que massa, velho. Dia 25 de março eu tô indo para Las Vegas agora para disputar. Mas, cara... na Expo Pizza. Então, mas aí é um negócio assim, quando você se expõe numa competição, você tem que ter noção que o processo seu tem que estar intacto. Você tem que estar com a orquestra intacta. Por quê? Porque além de você ter a diversidade local, pressão, outro tipo de... Você não dá para você... é culpa da farinha. Não dá para você pôr, não dá para você justificar. É você e você. Uhum. Se você errou, como diz meus amigos italianos, não se pode se esbalhar nula. Não se pode esbalhar nula. Não se pode se esbalhar nula. Entendeu? Então, você tá ali sozinho, não tem como. Então, você tem que ter um processo muito, muito, muito determinado. Então, quem está pensando em entrar em competição, em se expor com isso daí, é um mercado hoje que está ganhando espaço. Pizza telha, eu acredito muito. Tanto é que foi essa que eu trouxe para cá, a sexta melhor do Brasil, do mundo, né? Aí em Parma.
E foi uma ousadia, né? Eu fiz a de mortadela. Eu falo que eu fui ousado porque na terra dos italianos eu coloquei mortadela, eu coloquei stracciatella, eu coloquei pistache, ou seja, tudo que o italiano está acostumado a comer. Só Uhum. que teve um detalhe que ninguém imaginava que eu ia colocar, que é a geleia de laranja com pimenta. Olha só. E aí foi o que deu um pulo e chamou a atenção dos jurados, né? Por quê? Mortadela, ainda mais em Parma, né, cara? É meio que chovendo molhado. É, isso mesmo, cara. Pistache, o italiano conhece o melhor pistache na Muito, Sicília. tá? Stracciatella, é a mesma coisa. Tem tudo que é canto da Itália, que nem você comer requeijão aqui no Brasil. Mas requeijão, Então, verdade. é um negócio assim, eu fui audacioso nisso daí. E agora, para os Estados Unidos, eu também vou ser audacioso. Só não vou poder falar o que é, Ó, vai porque ainda é segredo. em primeiro. Mas, mas eu vou bater de frente com um produto que eles se dizem maioritário. Olha só, cara. Vou Curioso. levar, agora eu vou fazer um pouco mais além. Eu vou levar um produto nacional. Que show, cara. Show. Entendeu? Então, é desafio, é desafio. É, tudo isso eu falo que vai juntando. Pizza telha. Pizza telha, hoje mesmo uma pessoa me perguntou, não lembro o nome dele, me perguntou agora como é que ele está querendo montar um conceito de pizza talho aqui no Brasil, papapá, papapá. Não era tão difundido até 2, 3 anos atrás isso. Era um negócio assim, pizza quadrada. Também percebo. Era, Ninguém fala. era um negócio assim que não tinha tanta. Pizza pala, muito menos falado. Aham. Pizza romana começou a ser falado aqui no Brasil em 2019. Quando eu levantei a bandeira, me chamaram de louco. Me É, chamaram de charlatão, que eu estava inventando. como E diz, você tem noção. você é louco até que você conquista. Depois você é um gênio. Justamente, você aí na Itália tem noção do crescimento que a pinça romana teve nos últimos 10 anos. Faz demais, Ela cara. tomou 30% do mercado da pizza, não é pouca coisa, né? Então, quando hoje eu estava falando isso, falando da pizza telha, que eu acho que é a tua área e a minha área também, que eu também sou apaixonado por pizza telha. A pizza telha, ela nos dá a possibilidade que a pizza tradicional, a contemporânea, não permite, Não que permite. é você fazer a massa em longa escala e deixar ela semi-pronta para fazer o pré-acabamento. Show. Isso é verdade. Isso é uma coisa que me encanta. Do mesmo jeito que a pizza pala, do mesmo jeito que a pinça romana. Ambas são iguais? Eu digo que são irmãs, gêmeas de placentas diferentes. Aham. Porque ambas nasceram da mesma linha, tanto a pala, quanto a telha, quanto a pinça. Porém, a pinça, eu falo que ela saiu um pouco do normal, porque ela foi além nas misturas de farinha. A Uhum. pala, direto na pedra, e aí você tem a característica dela. E a telha, eu falo que ela é a mais chata de todas. É a mais Por chata. quê? Ela é mais chata. Por incrível que pareça, por mais que ela tenha contenção lateral, por mais que ela tenha um suporte, que é a assadeira, né, a telha, ela é a chata. Por quê? Se você não fizer ela bem feita, não dá para mascarar. Concordo plenamente, cara. Concordo. Entendeu? Então, aí eu comecei a estudar um pouco mais, é uma coisa que a gente nem conversou sobre isso, Hum. sobre os equipamentos que você precisa para fazer a pizza telha. Clássica, né? A clássica. É Ela primordial. É é o. primordial. A primeira coisa, o próprio nome dela já diz, pizza telha. Ela depende de uma telha. Sim. Ela depende de uma assadeira. E aí, no Brasil, por muito tempo, o pessoal confundia telha, até já chegou a me questionar isso, telha com telha de barro mesmo. Ah, Olha, porque ela é feita na telha de barro? Não, não, não. Telha é chamado na Itália assadeira, tal. Já aconteceu isso aqui no Brasil comigo. lugar, né? Mas aí o pessoal pegava e colocava uma assadeira fina, fina, e colocava pizza lá. Ele não ia fazer uma pizza telha, ia fazer uma focaccia. Exato. Por quê? Porque a troca de calor não ia dar a verdadeira cocção que a pizza telha tem que ter. Estrutura exata, né? A Daquela. importância da assadeira, da espessura, do tipo do aço,
É primordial. Que nem, já aconteceu. Ah, eu vou fazer uma assadeira de inox. Perfeito. Lindo. Maravilhoso você falar isso. Presta para pizza telha? Não. É, é toda Por uma... quê? Porque a transmissão do inox é diferente do ferro. É diferente do alumínio, Do ferro, ferro doce. só que usa Foi alumínio. pensando nisso, foi nessa dificuldade que eu tive em produzir tudo isso, que eu fiz parceria com a Mafran, e eles hoje produzem a telha com a minha assinatura Olha só. do tamanho que você quer, porque também só vendia aqui no Brasil 40 por 60. E aí, a 40 por 60 você vai dar risada, mas é a pior assadeira para quem está começando a aprender a fazer pizza telha. Porque se ele estica demais, ele rasga no meio. Se ele põe muita massa, ele deixa muito alto. Aí não vira pizza, vira focaccia. É, Tá? E aí ela não é nem focaccia nem pizza. Se ele põe pouca massa, vira biscoito. é, Se ele não tem a dimensão das mãos, ele deixa um lado assim, outro lado assim. isso é A outra... 40 E detalhe, se ele pega uma assadeira 40 por 60, não tão grossa ou não tão com vinco, ela vai fazer assim no forno. Exatamente. Então começa aí. Aí a pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai desistir. Ela vai falar, não, pizza telha eu não quero fazer, porque dá muito trabalho. Então, eu comecei a brincar e trouxe para o Brasil, que aí já é comum, você fazer assadeiras pequenas. 20 por 60, 20 por 40, 20 por 20, Fica mais que são fácil. porções individuais. É muito mais fácil para você aprender. E aí você fala, mas Frederico, como é que eu calculo? Pizza é muito fácil. Eu calculo pizza, não sei você. A regra é 0,5 por centímetro quadrado Hum. na pizza telha, ok? Eu não gosto do 0,5 por centímetro quadrado. Eu calculo 0,67 por centímetro quadrado. Um pouco mais de massa. E o mais alto. Um pouquinho mais alto. Uhum. Entendeu? É E praticamente aí, você vezes a área da telha, né? A largura a altura pelo comprimento por exemplo, uma assadeira 20 por 60, uma 40 por 60, a tão falada. 40 por 60, 4 vezes 6, 240, divide por 5, você vai colocar 1,2 kg de massa. Isso. E Ok? 0,65 você usa. Uhum. Eu uso 0,67, A 0,67. que dá em torno de 1,4 kg e pouco. Olha só. Entendeu? Eu uso nas nossas 1 quilo. Vou te explicar por quê. Então, assim, a gente tinha uma questão, assim, que a maioria das pessoas reclamavam que as pizzas al taglio, nessa nossa cidade, que onde a gente começou, eram muito pesadas. Ah, eu vou lá no fulano, é muito pesado. Eu vou lá no ciclano, é muito pesado. Aí eu e meu irmão, o que a gente planejou? Vamos fazer o seguinte, vamos vender por pedaço, em vez de vender por quilo. E aí nós vamos jogar com uma pizza leve. As pessoas vão comer, é lógico, você não vai dar uma pizza que a pessoa vai comer, vai ficar com fome. Também tem que ter esse controle, né? Porque senão tu vai dar ar ali pra ela comer, ela vai desaparecer na boca dela, ela vai ficar achando, pô, esse cara não me deu nada pra comer. Mas assim, tem um equilíbrio perfeito e a gente encontrou esse equilíbrio fazendo uma ótima fermentação, lógico, para que ela pegue uma altura considerável e se mantenha sempre com 1 quilo de massa por telha 60 por 40. Então a gente consegue fazer ela quadruplicada de volume e, cara, o produto é fenomenal. É lógico, vai de opinião para opinião, não tem certo ou não tem errado, tem a parte clássica e tem a parte que, assim, cada um usa a fantasia como quiser, né? Por exemplo, quando eu vou fazer que eu preciso de uma massa mais aerada, é óbvio que eu vou mexer na hidratação e na força da fermentação. Olha só. Entendeu? Então, por exemplo, não existe você. Eu gosto de uma massa mais assim, mais densa, que Uhum. tenha estrutura. Tem gente que gosta de uma massa mais aerada. A pinça, por exemplo, ela é muito leve. Ela é A pinça, ela tem uma dimensão de 22, 21 centímetros de largura por 31 de comprimento, com apenas 230 gramas. Com 3 centímetros, com 2,5 e 3 centímetros de altura. Isso é final? O produto é Isso o é final, assada. final, 230 gramas. Então, a pinça ela é muito leve. Então, mas você só sabe fazer massa mais densa? Não, a pizza telha que eu faço é mais densa. A Uhum. pinça é mais leve. A pizza pala que eu faço, eu falo para você, não é a pizza que o italiano gosta, é a pizza que o brasileiro gosta, porque ela é mais densa, porque eu uso a mesma metodologia que eu uso na telha.
eu uso na pala. E eu posso dizer, foi um dos meus erros em manter isso e insistir nisso na competição. Olha só, Eu cara. deveria ter usado o mecanismo da pinça na pala. Eu Olha. teria uma pontuação melhor. Acho que eu fiquei em oitavo ou nono lugar, se eu não me engano. Décimo nono, não sei. Na pala do Mundial. Na telha eu fiquei em sexto. Se eu tivesse usado esse conceito, talvez eu fosse melhor. Olha só. Mas não adianta justificar, não estou justificando erros, não posso ser justificado, estou apenas alertando quem já vai querer partir para a competição. Né? Você, como um pensador em processo, não tem como você não analisar depois, né? Se fazer uma análise bem. Não. É assim, cara, você fica depois falando aonde foi que eu detei. E aí eu falo, 2%. Quando você passa da casa dos 78 de hidratação, 2% é muita diferença no produto final. Quando você está abaixo disso, você vai ser até que imperceptível. Uhum. Mas quando você está acima disso, eu falo que você entra na margem de crítica. E aí você tem que ter uma malha glutínica bem formada, você tem que ter uma farinha estruturada, você tem que ter uma boa levitação, você tem que ter um batimento correto. Uhum. Porque caso contrário, cara, você pode exaurir a sua massa por diversos tipos. Pode exaurir a sua massa por batimento, por temperatura, Por, por, por por, água, por fechar ela demais, por trabalhar demais por ela. fechar, entendeu? Por a pericultura dela. Se você não fizer uma pericultura correta, você não fizer uma capa protetora nela na hora do bolhamento, você vai ter extravasação de gás, você vai ter pouco rendimento. Então, é assim, eu sempre brinco, eu dou um exemplo, é um exemplo que não é muito, tomara que não tenha criança assistindo, mas é um exemplo meio drástico. Se eu te der 1,5 litro de água para você beber em 10 segundos, você bebe? Quanto? 1,5 litro de água, um produto inerte, inodoro que você bebe todo dia, você depende dele. Você bebe em 10 segundos? Muita sede é capaz de beber. Não bebe. Você não bebe. Agora, se eu colocar um revólver engatilhado na tua cabeça, você bebe, não bebe? Aí é mais, o buraco é mais Com embaixo. certeza. Mas vai ser indigesto para você, um produto que você depende, que te dá vida. Com certeza. Isto, comparando isso, é a mesma coisa de você colocar farinha na maceira e você jogar toda a água em cima dela. Então, a farinha é você. A maceira é o revólver. É, faz todo Ela sentido. vai beber? Vai beber, mas ela vai ficar indigesta. Agora, se eu chegar para você e falar, Éder, você tem meia hora para você beber 1,5 litro, eu preciso colocar um revólver na sua cabeça? Não, não. Faz... É a mesma coisa de você chegar e colocando pouco a pouco a água na farinha. Então, essa analogia que eu brinco. E a mesma coisa, quando você vai falar do fermento, quando você vai falar no tempo de batimento, tudo isso daí. E o que volta tudo isso? Processo. Processo. Tudo volta. Então, a palavra-chave, eu acho que da nossa live hoje, quem está nos assistindo, começa a pensar. Processo. Cara, você tem um processo, você está passando a mão no teu cabelo, não é inveja, mas você tem um processo até para tomar banho. Você não lava o cabelo primeiro para depois lavar o resto do corpo? Eu não tenho mais cabelo, então para mim tanto faz. Não é um processo? Com certeza. Com certeza. Então, se você começar a tomar banho da cintura para baixo para depois lavar em cima, não vai ser incoerente? É a mesma coisa, é um processo. A tua vida é um processo. Até para me secar, eu tenho um processo standard. Então, não vamos entrar nessas particularidades que vai pegar mal. É isso mesmo. Oh, mas eu queria só mudar um pouquinho do assunto, já para a gente falar de uma coisa bastante interessante também, porque eu percebo muito que, assim, no momento em que você é um pequeno produtor e está fazendo o passo para chegar numa grande produção, e qual que é a tua relação com o cliente? Porque o que eu noto é o seguinte, é uma dificuldade enorme de pegar cliente grande. Hoje nós estamos no varejo, temos 7 pessoas que compram de nós, 7 empresas que compram e revendem para restaurantes, bares, lanchonetes e tudo mais. Não foi nada fácil conquistar isso. Muito além disso, a dificuldade não era tanto em conquistar o cliente, mas como apresentar o produto certo que o cliente quer e uma linha muito tênue entre o que eu posso modificar ou não na minha produção para fazer um cliente 1 ou um cliente 2 feliz. Porque nem sempre a pizza que o cliente 1 gosta é aquele que o cliente 3 gosta. Às vezes o 3 vai te comprar muito mais volume
E qual é esse jogo? Tem que ter muito jogo de cintura. E as pessoas que vão trabalhar com larga escala têm que estar preparadas para isso, né? Você tem que, assim, uma coisa que eu discuti com um amigo esses dias mesmo, você não pode ficar agradando gregos e troianos. Você tem que definir qual público você vai atender e atender bem feito. Porque vai ter saídas, mas vai ter entradas. Entendeu? Tem comércio para todo mundo. Se você ficar tentando agradar, como é o de porta aberta, se você ficar tentando agradar a dona Maria da dona Maria com a dona Joana, que uma gosta de conversar, a outra não, se você ficar tentando agradar aquilo ali, na indústria isso não dá certo. Você tem que agradar o teu cliente que mantém a indústria, mas você tem que escolher um ponto. Esse é o meu tipo de produto? Sim. O teu cliente vai chegar para você e ele vai saber que aquele produto, ele vai se dispor a comprar aquele produto. Ele não vai querer que você replique um produto que ele acha que é legal. Porque senão, meu amigo, você tem que mudar toda, 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 toda a produção. Toda a produção por causa de um fator. E aí nós estamos falando em processo. Quando você fala em processo, você muda todo o contexto. E quanto menor você é, mais fácil é você fazer uma mudança na tua produção, na tua linha. Tem uma frase que eu gosto de dizer. Pior, mais engessado. Tem uma frase que eu gosto de dizer. Quanto maior você fica, menos você abraça. Um exemplo eu me dou. Eu hoje peso 142 quilos, 140 quilos. Já pesei 160. Mas, se eu tivesse com o teu peso de 80, eu consigo me abraçar. Hoje eu não consigo grudar minhas duas mãos. Você entendeu? E a mesma coisa na empresa. Se você vai crescendo, você não consegue. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pedir para alguém emendar suas mãos e ajudar, que é o colaborador. Sozinho, quando você é pequeno, você consegue se abraçar. Você consegue ser o gestor, você consegue fazer a produção, você consegue fazer o marketing, você consegue fazer tudo. Agora, quando você começa a crescer, isso se chama delegar. E você só delega quando você tem um processo bem feito na tua mão. Por quê? O que o processo vai te garantir? Agora você fala, pô, Frederico, você está falando só de processo. O processo faz com que você vá e volte no mesmo caminho. Então você vai achar o teu erro. Uhum. Entendeu? Ou vai achar o teu acerto. Uhum. Concordo plenamente. Então, eu tenho você mantendo isso daí, perfeito. Eu tenho uma outra colocação também, assim, quando nós tínhamos as pizzerias aqui, as 2 ou 3 primeiras, a gente ainda tinha cada pizzeria com a sua maceira, com o seu pequeno laboratório, e ali tudo girava bem, girava legal, nós éramos em 6 funcionários, estava legal, estava indo. Aí o que aconteceu? Quando a gente abriu a 4ª pizzeria foi a gota d'água, porque aconteceu assim que começaram as divergências entre os funcionários. Ah, mas vai mais água aqui, vai menos água ali. De acordo com quem batia a massa, vinha de um jeito a pizza, do outro vinha do outro. A nossa pizzeria prevê a produção de batata ao forno, cebola caramelizada, a abóbora assada. Também são produtos assim que nós temos que fabricar no local. Tínhamos que fabricar, agora passou para a fábrica, mas enfim, tudo isso começou a criar um monte de problemas, cara. E foi um momento em que nós dissemos assim, cara, nós precisamos de um laboratório centralizado. Porque assim, a gente, primeiro de tudo, lógico, não saiu fazendo financiamento comprando laboratório. Não, a gente pensou assim, vamos montar umas fichas legais, ficha técnica para cada tipo de pizza, com desenho e descrição. Desenho e descrição. A prova de... Eles dizem aqui na Itália, né? A prova de chimia, entende? A prova de macacos. Se der para um macaco, o macaco faz aquilo que está ali escrito, entendeu? Então, você tem que fazer uma coisa simples, fácil, e nós tínhamos, inclusive, o processo de abertura do local. Você chega, você liga a luz, você passa um pano nos vidros, você passa uma vassoura, você vai lá olhar a geladeira, tudo, cara. Então, a pessoa chegava, tinha o A, B, C para ela fazer, tudo escrito, e isso, cara... Que é o quê? Processo. Processo, mano. Mas é muito trabalho que eu ficava doido, mano, porque eu tava fazendo escola de cozinha no mesmo tempo, nas pausas ali, na hora dos intervalos, eu fazia processo, PowerPoint, pau, meu irmão fazia as fotos, me mandava. Ó, só interrompendo um pouquinho. Pode falar, pode falar. Ele acabou de falar, tem um amigo aqui que tá, Paulo Tonza. Esse cara, ele vai falar, ele entende sobre o processo, sabe por quê? Checklist da aviação. Ele é um piloto de helicóptero. Oh, cara. Lá não tem, viu? No ar não tem acostamento. Ou você faz o checklist no chão, ou, meu amigo, bye bye.
Entendeu? Então, ó, isso daí ele entende. Ele é um cara que hoje ele está no segmento da pizza também, um baita de um profissional. E tive a honra de trabalhar com ele também. E um abração, Paulo. Mas ele é um cara que pode nos dizer com garantia, porque ele é um piloto de avião e, meu amigo, lá não tem acostamento. Se faltar gasolina, não dá para encostar e falar, ó, manda vir um amigo. Cara, Não dá. muito show. Entendeu? Então, isso a gente fala hoje, Éder, mas o processo é um negócio que eu bato e repito nas minhas consultorias. É você ter o beabá. Dá quentura de cabeça? Dá. Mas posso dizer uma coisa, você faz só uma vez. Concordo, cara. Você faz só uma vez. Porque, ó, eu gosto muito de fazer analogia. Todo mundo fala, mas isso aqui é do interior e tal, mas você nunca vai esquecer. Se você pegar um parafuso com uma porca, todo mundo sabe o que é um parafuso e uma porca. Se você coxar ela de forma errada, você pode até prender, você pode insistir com uma chave maior, você pode chegar, você pode apertar. Vai te dar garantia que aquilo lá nunca vai soltar? Não, você vai sempre ficar na dúvida que aquilo lá um dia pode soltar. Vai te dar garantia que se você voltar, você vai ter a mesma rosca intacta? Não, você destruiu a rosca para você poder chegar onde você queria. Então, ou seja, você acabou com seus colaboradores, você acabou com todo mundo, acabou com a confiança e você não vai conseguir voltar. E você nunca vai chegar naquela certeza, eu posso voltar e ir a hora que eu quiser. Agora, quando você pega uma porta, um parafuso, você às vezes demora um pouco mais para você achar o nível certo, para você rosquear. Mas quando você rosqueia, você vai e volta quantas vezes você quiser, e você aperta e você solta da forma que você queira. Uhum. Então eu faço que essa é a nossa vida. Então, dá mais trabalho fazer, certo? Tá. Mas no fundo, a gente vai e volta a hora que a gente quer. Então eu falo que aí entra a honestidade, aí entra a idoneidade, aí entra o processo, aí entra tudo. Então eu falo que a minha vida se resume num parafuso e numa porca. Todo produto que eu vou querer fazer, toda coisa que eu quero, me proponho a fazer, eu penso, eu vou ser a porca ou vou ser o parafuso? Ah, não, geralmente eu estou sendo a porca. Então Legal. eu vou demorar um pouco mais, mas eu vou conseguir chegar até o final. Então todas as porcas que eu coloquei na minha vida, algumas eu não consegui, algumas eu insisti, coloquei errado e aprendi. Outras eu vou e volto a hora que eu quero. O importante é aprender, né, cara? Né? O Frederico, uma outra coisa interessante, assim, cara, é a questão da automatização, né? Eu vejo assim, por exemplo, que as pessoas imaginam assim, é muito fácil você criar um viés de confirmação, né? Você pensa assim, cara, o que eu preciso é uma fábrica. Tendo uma fábrica, não vou mais me incomodar. Maior erro da vida da pessoa, eu acho. Porque, primeiro de tudo, Começa a tem turbulência. tem uma coisa que eu descobri depois que a gente abriu o laboratório, na verdade duas, uma dá mais dor de cabeça que a outra. A primeira é que uma produção ela tem que estar no seu máximo sempre para valer a pena, sempre. No seu máximo, digamos assim, eu não posso trabalhar 60% da minha capacidade, porque eu vou estar deixando de gerar produção. Então eu preciso pensar em vendas, pensar em aumentar minhas vendas para poder, né, chegar no máximo na minha produção. Então, se a pessoa partir com essa ideia de aumentar e chegar sempre no máximo, é um bom início para a pessoa ter, assim, tipo como eu posso dizer assim, não ir atrás de comprar uma macieira gigante se a produção dela é menorzinha, entende? Se ela não tem uma câmera de levitação adequada, se ela não tem um balcão adequado. Aí é tudo aquela questão de análise, né? Que às vezes a pessoa não faz, a maioria das pessoas não fazem, que é assim, o gargalo onde é que está? Sempre tem um gargalo na produção. Ah, eu comprei uma macieira de 100 quilos, ok. Será que cabe 100 quilos ou não em cima da minha bancada? Será que não? Será que eu vou fazer quantos carelos com esses 100 quilos? 100 quilos me faz 2 carelos de pizza. Dois. Eu tenho dois? Entendeu? Como é que eu vou fazer fermentar ela? Então, isso é uma coisa que precisa ser avaliada e muitas vezes as pessoas não fazem, né? Eu falo assim, você dimensionar aquilo que você está propondo. Eu vou dar um exemplo muito fácil. As pessoas se iludem muitas vezes, né? Essa mecanização, nessa ilusão do mecanismo. Se você não sabe o fundamento, não é a máquina que vai te ensinar. É Show. você que ensina a máquina. Porque foi você que criou a máquina. Não é ela que vai te ensinar. Então, você tem que saber o básico.
É por isso que eu falo, quando você vai querer aprender a bater uma massa, eu nunca ensino uma pessoa a bater uma massa na maceira. Eu pego meio quilo de farinha, se ela não tem braço, eu pego meio quilo de farinha ou 1 quilo, bate. Ah, eu vou demorar 3, 4 horas. Bate. Depois você vai. Porque você vai ter que entender que a massa também depende de tempo, e depende de forma de batimento, depende de como você está, da força que você impõe, tudo isso daí. Então, esse processo, a pessoa tem que ter essa ciência. Não adianta ela falar, eu vou montar uma fábrica e vai ser a solução dos meus problemas. Muito pelo contrário. Vai ser o início dos seus problemas se você não tiver a base. Esse é só o início. Vai ser só o início. Você tem que ter uma base. E a base, ela se dá lá atrás, quando você aprendeu. Uhum. Caiu? Não, voltei. E ela se dá lá atrás, quando você aprendeu a fazer o produto. Uhum. Então, isso é uma coisa muito interessante. As pessoas, primeiramente, ficam assim, deslumbradas com equipamentos, quando vão em feira e tal. E assim, eu falo que é uma nitroglicerina pura, quando junta uma pessoa querendo montar uma fábrica e um vendedor. Nossa, cara. É um querendo vender, outro querendo comprar. Então, cara, é o casamento perfeito, que no final vai dar separação. É fato. Entendeu? E aí ele vai começar a ver as imperfeições na fábrica, a culpar, por exemplo, o vendedor, a culpar a máquina, a culpar a marca, a culpar outras coisas e nunca sempre assumir o próprio erro que ele mesmo acabou fazendo. Então, quando eu falo de consultoria, eu entro nessa linha justamente colocando, vamos falar assim, sendo ponto de equilíbrio. Eu quero comprar uma maceira de 75. Ok, você tem dinheiro para essa maceira de 75? A primeira pergunta, tenho. Não vamos comprar ainda. Você tem produção para essa maceira de 75? Talvez. Opa, um sinalzinho de alerta. Tá, mas você tem dinheiro para comprar 2 maceiras de 75 ou apenas uma? Não, apenas uma. Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma de 50 e vamos comprar uma câmara de fermentação? Ou vamos comprar 2 de 30? Um exemplo, estou baseando, 2 de 25. Você tem 2, você tem o backup, e vamos comprar uma câmara de fermentação? Então você vai otimizando. E aí entra o outro fator, que é o fator do marketing, que as empresas pegam muito pesado nisso. Nada contra, todo mundo tem que vender. Mas, às vezes, as pessoas vão pela marca e não pela máquina. Sendo que o fundamento é o mesmo. Uhum. É óbvio que existem diferenças. Existem diferenças de equipamento, de matéria-prima, de tudo, de robustez, tudo isso daí. Só que não adianta de nada eu querer, por exemplo, não vou falar em marcas aqui para não ficar chato, eu sou amigo de todos, mas não adianta de nada eu falar para um cara comprar uma Ferrari se o sítio dele está a 4 quilômetros de estrada de terra. Exato. Então é preferível ele comprar um carro um pouco mais popular e ele ter um equipamento melhor no seu sítio, por exemplo, que vai aguentar. Um exemplo assim, tá? Se ele compra, por exemplo, um carro lá em cima ou um equipamento top, ele não vai ter dinheiro para comprar os outros equipamentos que também são essenciais. E aí ele acaba economizando em alguns equipamentos que muitas vezes é mais importante daquilo que o vendedor deu mais importância para ele. Cara, sem dúvida. Então, você tem que, quando eu pego, por exemplo, uma montagem de uma padaria ou de uma indústria, de um parque industrial, eu olho, pego o orçamento. Então, eu olho, coloco o orçamento. Se eu conseguir quebrar daquele valor 10%, 15%, ele paga a minha consultoria lindo, maravilhoso, produzindo a mesma coisa. Quebra às vezes. Entendeu? Ele consegue. Eu falo que eu consegui quebrar já, o recorde meu foi 32%. De um orçamento fechado, na casa de 2 milhões, eu quebrei 640 mil. A importância de você fazer bacana também na construção de um franchising, na escolha dos equipamentos, qual forno, qual batedeira. Sim. E, cara, depois você tem 30 locais, 40 locais. Para você mudar, meu amigo, é barra, cara. Então, isso é uma coisa assim. Aí você tem que ter o plano. Eu vou ficar aqui para sempre? Eu quero me manter assim? Ok. Não, eu tenho pretensão de crescer. Então, peraí.
Então vamos pensar, em vez de nós comprarmos duas maceiras pequenas, ou comprar uma grande, porque já tem a pretensão, já tem uma predisposição para isso. Então você tem que pensar assim a longo prazo, você não pode ficar pensando no momento. Claro. E, cara, isso daí é assim, é um processo. O que você me falou da mudança, que foi a quarta pizzaria que você falou que começou a dar o BO, né? Sim. Eu tive essa experiência no Rio Grande do Norte. Eu fui fazer uma consultoria, ele tem acho que 12 pizzarias. Uhum. E eu vinha batendo na tecla para ele, viu? Vamos fazer, vamos centralizar, vamos centralizar, vamos centralizar, até que entanto ele centralizou. Uhum. Ele centralizou, mas ele centralizou correto. Cara, hoje ele dorme tranquilo. Ele Sim. tem 12 pizzarias gêmeas. Isso. Gêmeas. E trabalhando com massa fermentada, trabalhando com massa de 3 dias de maturação, trabalhando com massa refrigerada, Ultra entendeu? E ele consegue... Frederico. Oi? Esse cara trabalha com ATM ou ele faz a pizza congelada, a base congelada? Não, massa fermentada normalmente, refrigerada. Ele produz a massa, coloca em caixa. Essa caixa ela é datada Uhum. e ela vai para as unidades. Ela tem um período de 3 dias para ser usada. Cada data tem o seu tipo de abertura. Uhum. E aí ela vai... Ah, não usou? Retornou? Retorna a massa para fazer o reaproveitamento de novo na indústria normal. Olha que legal. Entendeu? Aí catalogado é muito perfeito. Ele assim, ele conseguiu uma excelência e ele fez o centro de produção. Eu fiz para ele um rascunho no centro de produção muito compacto, pequeno. Hoje ele atende as 12 pizzarias que ele tem, mas ele tem estrutura para atender 30 pizzarias, que é a pretensão dele de fazer toda a área até Fortaleza. Esse é um ponto importante também, você sempre pensar no amanhã, né? Se amanhã você tem planos de vender tudo, não quer mais trabalhar, ou você tem um plano de ampliar. Tem que levar em consideração, né? Sim, sim. Então, eu acho que assim, Éder, você tem que ter isso na cabeça. Você ter um centro de produção é muito bom. Por quê? Eu vou falar alguns fatores que me encantam um centro de produção para quem tem, por exemplo, que nem o seu caso. Que você tem pizzaria agora? Você tem várias pizzarias ou não? Você só tem a produção? Tenho 6 pizzarias, 2 são 6 pizzarias. 4 em franchise, e o restante da produção. Sim, mas então, você tem 6 pontos de venda. Uhum. Você não produz nesses 6 pontos de venda. Você produz na sua fábrica. Então, vamos fazer uma brincadeira rápida. Se você produzisse nesses 6 pontos de venda, você tinha que ter pelo menos 12 profissionais qualificados que soubessem fazer pizza. Sem dúvida. E hoje, na tua fábrica, para produzir para essas 6 unidades, eu te garanto que 2 profissionais eu e meu tranquilamente. Irmão. Sim. Entendeu? Então, essa é a principal vantagem. Controle maior do teu produto. Você está tudo na tua mão. Você não tem como você estar em 6 lugares ao mesmo tempo. E na fábrica você pode estar constantemente. Com certeza. Padronização, redução de custo, força na compra. Liberdade. Por que força na compra? Liberdade, tudo isso. Então, isso é uma coisa muito interessante. E é hoje o caminho de toda a cadeia varejista. Porque as padarias que produzem hoje, no fundo, que tem produção própria, tudo, eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas vão me criticar, mas daqui uns 10 anos vão começar e vão falar assim, um louco falou isso lá atrás. Eu escutei isso há 10 anos atrás, quando falaram que o pão congelado não ia dar certo. E eu falei, o pão congelado é o futuro. Uhum. Eu vou falar, as padarias que produzem hoje estão fardadas a fechar se ficarem apenas produzindo pão. Elas vão ter que diversificar, ou fazer restaurante, ou fazer cafeteria, ou fazer alguma coisa. Produzindo pão, elas estão fadadas a fechar. E já tá... Por quê? O caminho é um só. Padaria lucrativa é padaria com menos de 60 metros quadrados. Exatamente, concordo. Sem produção. Concordo. Sem produção. E entendeu? Que aí, mas como é que eu vou ter esse produto? Você vai receber esse produto pronto, você vai ser um ponto de venda, porque você não precisa ter um profissional qualificado, que lhe custa mais. E também depende do humor dele, que se ele não dormiu bem, depende muito disso daí.
Isso aí. Você não precisa ter uma mão de obra tão específica. Você pode ter uma mão de obra que seja uma atendente. E aí é mais fácil de você buscar isso no mercado. Você pode fazer uma produção maior do que aquela que você tem de saída, como a nossa shelf life é de 6 meses, por exemplo. Se eu quiser fazer uma semana, Sim, eu pego bem aqui com o meu irmão essa semana, a gente produz pra caramba e eu fecho essa semana, cara. Fica lá congelado. E tem outra, né? Se eu sim, fizer um produto bom e congelar, eu vou regenerar um produto bom. Agora, se eu fizer um produto ruim e congelar, como é que eu vou querer tirar um produto? matou. Eu falo assim, as pessoas têm a falsa ideologia que o congelamento melhora o produto. Não, o congelamento ele só estabiliza o produto. O congelamento pode piorar o produto. Concordo. Isso é verdade. O mau congelamento piora um produto. Mas o bom congelamento, ele nunca vai piorar. Ele vai apenas manter aquilo que você fez. Então, se você fez um bom produto, você vai ter um bom produto no final. Isso daí é fato. Total, total. Frederico, muito obrigado. Batemos 1 hora de live, parece que nós estamos aqui em 5 minutos, cara. Cara, é muito bom. Quando vem para o Brasil? Cara, eu para o Brasil não tenho planos de ir, não, cara. Agora para o ano que vem, eu acredito final do ano que vem, talvez eu faça um bate e volta aí, mas a família, minha esposa, está todo no Paraguai. Eu vou para lá quando eu tô de férias. Cara, Paraguai é um big de um país que eu tô invejando ele, viu? Cara, para quem nasceu País que. igual eu, quem nasceu na lida campeira igual eu, ali para parte, Eu também. né? Então, ali para parte de Eu Marguerite, também. cara, ali é o sonho, mano. É muito bom ali, cara. Vida de interior muito pacata, muito tranquila. E eu sou aquele cara, Eu tenho essa sorte. Eu ainda vivo no interior, ó, que bom. vivo tranquilo, mas viajo bastante, entendeu? Mas eu tenho essa liberdade de viver no interior, viver vamos falar assim, no sossego, né? Deixar o carro de porta aberta ainda. É isso aí, cara. Ô, muito sucesso para tua fábrica aí, para Para você também. obrigado pessoal que participou, Paulo Ton, Saúde, ou de Casa Pizza Delivery, pessoal em peso participando aqui, Rodrigo, o Sim, sim. a Mafran, Pastificio Maltagliati, enfim. Muito obrigado, pessoal, por seguir a gente e reforçar aqui a nossa chamada para as lives as próximas lives, se você me permitir, Tomé. Vou pedir aqui para o pessoal. Vamos lá. Amanhã a gente vai ter uma live bacana com o José Carlos Santos. Ele tem uma panificadora bacana, enorme lá em Portugal, e a gente vai entender um pouco como que é a realidade da pizza em Portugal, a panificação. Portugal. Ele teve em Rimini, que é um pluripremiado panificador, e é um cara muito, muito, muito bacana. Já na quinta-feira nós teremos com o Luan Rubio, como se diferenciar da concorrência, tá? Luan Rubio aí falando com a gente na quinta-feira, e depois na sexta-feira Marcos do Pão. Marcão, que eu conheci ele ali na Academia della Farina e no Molino Dente, lá em Parma, a semana passada. Inclusive, deixo o meu agradecimento que foi através da Molino Dente que me ajudou e me deu suporte para o Mundial, né? Olha É só. assim, produto sensacional, a farinha muito boa, muito, 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 muito. Eles têm uma tecnologia fora do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Aham. Você Muito recomendo. o Molino Dente é com o Renato? Oi? É com o Renato que você falou ali? Eu fui um dos precursores do Brasil aí para o Molino Dente. Eu fiquei Não, o Renato ficou 10 dias aguentando eu. O Renato Santinão ficou 10 dias aguentando eu. E eu aguentando ele, né? Porque também, cara do céu, aquele lá é pior do que mulher grávida. Cada dia tá com humor. Que massa, cara. Ainda estão aí. Meu amigo. Inclusive, ele estava presente na premiação. Foi ele que foi presente que me ajudou na premiação, tal, tudo lá, recebeu o prêmio, tudo isso. Ele estava no jantar junto comigo. Show, show, show. Agradecer o Pedro Pernambuco que participou também. Enfim. Grande Pedro. Obrigado. Pedro agora é catarinense, tá? Não é mais carioca. É o Pedro, sim. O Pedro agora não tem mais esse negócio de falar puxando o S, né? Não, agora vai puxar o R. O R, sim, agora E vai tomar chimarrão, né? Aliás, vai tomar mate, né? Não é chimarrão, chimarrão é no sul. Vai tomar mate. Ele não é da serra, mas vai tomar mate. Exato, exatamente. Mané da ilha agora, Mané da ilha. É isso aí, viu? Mais Um abraço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Compartilhem Eu essa. que agradeço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, Frederico. Tamo junto. Tchau, tchau.